Olá, tudo bem? Estou aqui para dividir com vocês mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre o dom de interpretar as línguas, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 29 e 30 diz: Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças e nem de falar em línguas estranhas e nem de explicar que essas línguas querem dizer. A unidade necessária à igreja nos dias atuais é a mesma que o apóstolo Paulo tinha em mente quando propôs a reflexão sobre o dom de interpretação de línguas, que estava presente na experiência carismática dos nossos irmãos em Coríntios. O dom de interpretação de línguas é um complemento da ação do dom de variedade de línguas, que transforma uma experiência espiritual que a princípio tende à individualidade. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, em experiência coletiva, rompendo o individualismo e auxiliando aos outros. Por isso, o apóstolo Paulo aconselhou a busca pela interpretação de línguas, por intermédio da oração sincera a Deus. Além do que, uma das marcas da igreja primitiva era a forte comunhão existente entre os irmãos. Porém, essa unidade foi se perdendo devido ao individualismo cada vez mais crescente em nossa sociedade. A presença do dom de interpretação de línguas na igreja é um testemunho claro da necessidade de nos mantermos como corpo de Cristo, bem ajustados uns aos outros. Afinal de contas, a Bíblia nos aconselha que devemos nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Como foi visto na lição anterior, o dom de variedade de línguas só pode ser uma bênção coletiva se transmitir uma mensagem compreensível aos ouvintes. Para que isso ocorra, Deus concedeu à sua igreja o dom de interpretação de línguas por ação do Espírito Santo, tornando-se mensagem contida nas línguas estranhas acessível. A poesia judaica do relato da criação do livro de Gênesis, ela expressa que tudo que Deus faz era muito bom. Em outro texto, as escrituras revelam que Deus é uma fonte de todo bem. Na poesia judaica contida nos livros de Salmos, exalta-se a bondade de Deus, e em Novo Testamento encontra-se Jesus em um diálogo com um jovem rico, afirmando que só Deus é bom. Ao destacar a bondade de Deus, confirmamos nas Escrituras que somos levados a crer que temos um Deus que transborda atos de bondade e que se relaciona com sua igreja em busca de todos que a constituem. Assim, também a mensagem vinda da parte de Deus, por intermédio de interpretação de línguas, tinha sempre um propósito: a edificação coletiva da igreja. O apóstolo Paulo percebia o potencial edificador na manifestação desse dom e tornava a mensagem de Deus compreensível aos ouvintes. Orar nem sempre é tarefa fácil. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma que não sabemos como devemos orar. Por esse motivo, precisamos ser dependentes do Espírito Santo em todo o tempo, inclusive para realizarmos orações. Outro alerta das Escrituras sobre oração é a constatação de Tiago, quando diz: muitas orações não são respondidas e tem como motivo principal o coração mau e egoísta. Quantas vezes nos vemos lutando por nossos próprios interesses, sem nos preocuparmos com as necessidades do que estão ao nosso redor? A verdade bíblica nos afirma, nos convida a desfocar um pouco de nós e voltarmos a atenção ao próximo. Isso implica um belo exercício para mudarmos a nossa maneira de estar na Igreja de Cristo, desejando muito mais ser uma bênção do que somente alcançarmos as bênçãos.
Então aqui, né, a gente conseguiu compreender o significado da mensagem em línguas, conseguimos destacar o potencial edificador do dom de interpretação de línguas e, né, entendemos que devemos pedir a Deus a interpretação de línguas. Então que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Até o próximo estudo.